como foi o meu segundo ano na medicina veterinária. Hoje eu vim contar pra vocês um pouco das minhas experiências com o estágio, as provas, as matérias, a minha faculdade, e espero que isso ajude um pouquinho vocês. O primeiro tópico do que eu quero falar pra vocês hoje é sobre estágio. Esse é um assunto que eu não vou me aprofundar tanto, porque eu quero trazer ele como um tema de vídeo mais específico, dando algumas dicas e tudo mais. Então vamos lá. O meu primeiro estágio que eu fiz foi num hospital, que é ali na região da Moca, que é perto da minha faculdade também. Eu fiz ele em dezembro de 2023. Eu fiz na parte da clínica. Eu me encantei muito, mas eu era muito medrosa pra fazer as coisas. Eu basicamente ficava assistindo umas consultas, vendo como os doutores falavam, como que tava sendo uma coleta, como que tava sendo uma contenção. Mas sempre que me pediam, assim, pra fazer, por exemplo, um parâmetro, eu não ia. Eu falava assim, tipo, não, eu sei a parte teórica, mas eu não sei fazer a prática, eu vou passar vergonha, o tutor vai me odiar. Então, essa parte eu fiquei muito travada na parte do estágio. Mas foi uma partinha, porque isso me fez gostar mais ainda da veterinária, fez eu me apaixonar mais ainda. Foi como se fosse um pequeno degrau, sabe? Tipo, jogando mais lenha na fogueira do que eu realmente gosto. Isso pra mim foi crescendo e crescendo cada vez mais. Esse estágio que eu fiz é atualmente no de hospital que eu trabalho. Eu comecei fazendo o estágio curricular, né, extracurricular. A gente mesmo agenda um mês pra estar estagiando lá, sem remuneração nenhuma, apenas pelo conhecimento. Você decide se você quer ficar na imagem, na cardio, na clínica ou na internação. Esse primeiro mês eu tinha feito na clínica, que era o único que tava tendo vaga. Em dezembro não tinha ninguém na clínica. Então isso pra mim foi muito bom, por causa que, na verdade, não tinha estagiário em lugar nenhum, só na internação. Mas isso foi bom pra mim, por causa que sempre que estavam precisando de mim, eles me chamavam. Então eu não precisava ficar concorrendo com ninguém. Tipo, uma vez vai ter que ser fulaninho, outra vez vai ser minha, ou ficar disputando com todo mundo. Tipo, se precisassem, eu tava lá. Mesmo sendo da clínica, eu conseguia acompanhar de tudo um pouco. Então eu ajudei muito o pessoal da imagem, eu ajudei muito a cardio. Isso fez eu me apaixonar pela cardio, logo de primeiro. O único lugar que eu não fiquei tanto era a internação, porque lá em cima eu já tava com 4 estagiários, então eu também ficava com vergonha de subir. E isso é uma coisa muito ruim. Gente, sendo bem sincera, às vezes no estágio você tem que ser um pouco de cara de pau. Por quê? Não é chegar num nível extremo, né? Porque tudo tem limites. Mas às vezes você tem que ser um pouco de cara de pau de falar assim, olha, aqui na clínica não tá tendo nada, tá parado, tá sendo um dia que eu não tô recebendo nada. Posso na internação ajudar o pessoal? Eu acho que eles estão precisando de uma ajudinha. Não custa ou aprender alguma coisa. Tipo, às vezes até de você conversar com seu supervisor, eles vão super deixar, sabe? Então, tipo, não tem vergonha de pedir pra fazer alguma coisa, de tirar dúvida de algo semelhante. Então, seja um pouquinho cara de pau, tá? Tenha essa coragem. No meu caso, como eu era muito medrosa pra fazer qualquer tipo de coisa, eu tava no meu segundo semestre, tinha acabado de terminar meu segundo semestre, então, tipo, não tinha visto ninguém coletando, pegando o acesso, fazendo uma contenção, então eu não sabia muito bem o que fazer. Realmente, eu não sabia. Então, observar, pra mim, naquele momento foi a melhor coisa, porque aí eu fui pegando as manhas. Tipo, olha, ele passa o braço por aqui, ele tenta segurar mais aqui, ele faz o garrote na jugular assim. Então, se você não sabe nada, às vezes observar é a melhor coisa que você faz do que ficar pedindo pra fazer sem saber, tá? Porque aí você atrapalha mais do que ajuda. Como eu tava assistindo bastante e eu tive essa oportunidade de estar sozinha no hospital, além da cardio, dessa parte de especialidade, eu consegui ir pra dermato, eu consegui ir pra físio, eu consegui ir pra odonto. Então, tipo, eu consegui dar um pezinho em tudo qualquer especialidade que tava tendo ali naquele mês. Assim que tinha encerrado esse meu primeiro mês de estágio, eu tinha marcado pra fazer até março. No meu segundo mês, eu acabei sendo contratada pra ficar na parte da recepção desse hospital. A ideia de ter entrado na recepção era ficar um tempo pra quando abrisse uma vaga na internação ou na clínica, eu poder ir pra lá. E por mais que às vezes pareça pro pessoal que ficar na recepção é uma coisa chata, ou, tipo, nunca passaria por isso, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu queira fazer, não é uma coisa que eu me disponha a fazer. Gente, ajuda pra caramba, juro pra você. Enquanto eu estava na recepção, eu aprendi muito a lidar com o tutor. Eu aprendi a lidar com o tutor que acabou de perder um pet, com o tutor que acabou de ganhar um pet, tutor caloteiro, que tem muito. Ajudar muito o tutor, tipo, a perceber, assim, às vezes, de controlar a situação, que às vezes eles estão estressados com tanta coisa e vêm se contar logo em você, a estagiária da recepção. E nessa que você percebe que às vezes é mais fácil lidar com o tutor do que lidar com a sua equipe de trabalho. É bom pro seu currículo e é bom, tipo, se fosse escolher em outro hospital, eu já tenho essa experiência de saber lidar com o tutor. Não é a mesma forma que um veterinário lida com o tutor, é diferente, mas eu já tenho um pezinho ali, eu já tenho uma noção, uma grande noção, principalmente em momentos caóticos. Eu fiquei na parte da recepção durante uns 6 meses. No meu último mês eu tive a experiência de poder ir para outras unidades, né? Esse meu hospital que eu trabalho, ele tem aí por volta de umas 7 unidades. Ele tem bastante unidade aqui em São Paulo e eu sei que também tem em outro estado, eu acho que no Paraná. Eu tive a oportunidade de ficar uns 10 dias em outra unidade, porque eles estavam precisando de uma recepcionista lá, meu chefe me escolheu, porque eu tava tendo um bom desempenho na minha unidade e eu também tava precisando um pouquinho mais de dinheiro. Então, ele me mandou pra lá.
tive a oportunidade de fazer um networking com outros veterinários, com outro pessoal da imagem, com outro cardiologista. Isso é muito bom. Quando eu voltei, eles me efetivaram pra internação. Não é bem uma efetivação, por causa que eu continuo sendo estagiário, eu continuava ganhando a mesma coisa, eu só tava mudando de setor. E aí eu fui começar o meu treinamento pra ficar na internação. Durante esses 6 meses que eu estava na recepção, eu ainda podia fazer estágio extracurricular, né? Não conta com horas a mais de trabalho, até porque estagiário não pode fazer. Então a gente cumpre o nosso plantão na recepção. E depois, se eu quisesse, eu podia ficar na clínica, ficar na cardio, na imagem, na internação. Mas isso não conta como hora de trabalho e não conta pra eu ganhar mais, tá? Isso por livre e espontânea vontade. No meu estágio, eu sou responsável por fazer parâmetros, fazer alimentação, calcular a alimentação, puxar a medicação, organizar a internação, porque o pessoal bagunça muito. Pegar acesso, coletar, dar banho, sim. Vai ter momentos que o paciente vai estar todo cagado e você vai precisar dar um banho nele, porque ele vai estar insuportável, ele vai ter rolado na bosta, no mijo, então vai precisar dar banho. Há 2 semanas atrás a gente precisou dar banho em um pastor e um golden. A gente simplesmente alagou a internação e a gente ainda teve que secar eles, e secar muito bem seco. Gente, é loucura às vezes a internação. Antes, no início que eu entrei, a gente lidava com 6, 8, 10 pets no máximo internados. Agora a gente tá lidando com 16, 18. Nossa, acho que nesse último mês o mínimo que a gente teve foi tipo 12. E ainda assim tá sendo uma grande loucura. Eu atualmente trabalho como 6x1, trabalho 5 horas por dia. A minha rotina mudou depois que eu fui pra internação, então agora eu não tenho... Minha parte da manhã tá livre, vou pra faculdade à tarde, eu entro às 2, saio às 4h30. E entro às 5 no hospital e saio às 10. Chego aqui em casa por volta da meia-noite e meia, às vezes 1 hora, dependendo do caos. Sábado alagou, tive que chegar às 2 horas da manhã, né? Mas tá tudo bem, acontece. Eu fiz estágio por 2 semanas no complexo veterinário da Anhembi. E menina, é uma loucura. O funcionamento desse estágio no complexo é basicamente assim. Existem 2 tipos de atendimento, o que é agendado e o que não é agendado. O que é agendado já vai passando direto pra clínica, sem precisar fazer triagem. Já o que não é agendado é obrigatório passar a triagem, que é lá onde é feito os primeiros parâmetros. Assim que chega o tutor, eles acham toda a pastinha dele, toda a documentação, todo o histórico do paciente pra ir passando pra triagem. A triagem depois passa pro doutor, que vai ficar responsável pelo paciente até o final do atendimento. O doutor lê, vê qual que é o caso, o motivo dele ter vindo até aqui, passa pra gente. Ele explica os pontos que ele quer que a gente dê mais atenção. Tipo, esse animal tem um nódulo, vê pra gente como que tá esse nódulo, se esse nódulo aumentou, como que tá, se tá assim, se tá duro ou não tá. Então é basicamente isso. Vamos lá, segundo tópico. Faculdade. A partir do 3º semestre eu fiz um vídeo pra vocês, então eu não vou comentar muito aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas se vocês quiserem é só voltar 2 vídeos atrás, que tem o meu 3º semestre mais detalhado. Em relação ao 4º, eu tive silvestres e reprodução e farmacologia. Em relação aos silvestres, essa matéria ela te surpreende um pouco, porque assim, a anatomia de cada animal é muito diferente. Por mais que eu goste tanto, foi uma relação de muito amor e ódio, por causa que a gente começa estudando mamíferos, depois a gente começa estudando aves, depois répteis, e eu começo a surtar. Nós começamos o semestre de silvestres falando sobre mamíferos, tá? Nessas aulas ela explica bastante como que é a anatomia do mamífero, que não é tão diferente. Ela mostra tipos de coleta, contenção, fezes e manejo. O que mais caiu na prova foi realmente as regras de ouro que ela passa pra gente, que é esse negócio de contenção versus forças e tudo mais. Contenção, a gente sempre faz pelo menos um animal de contenção. Ela não fala qual que é, então você tem que saber todas as contenções de todos os animais. E fezes. A parte de aves, a anatomia já começa a mudar, por causa que tem os sacos aéreos, tem a troca de penas, os acessos que são mais diferentes, aplicações subcutâneas que também são diferentes, então muita coisinha começa a mudar. Em répteis até que é um pouquinho mais de boa, mas as aves ali elas eram um pouquinho mais chatas. O ruim desse semestre foi isso, a gente teve que fazer 2 provas práticas, né, que pra gente é um terror psicológico, e a primeira tava valendo 10, a segunda tava valendo 20, né, que no total a gente tem que valer 30 a prova. O nosso trabalho tava valendo 10, que aí a gente faz 40, que é o total dá 3.
Só o nosso banner tava valendo 5 pontos e só a nossa apresentação tava valendo mais 5. Nós que escolhemos o tema e a gente tinha que falar sobre um caso, tipo, de doença que tava tendo nessa parte de silvestres. Meu grupo optou por fazermos o hiperadeno, corticismo e furões. Foi um banner que ficou legal, foi uma apresentação legal. Teve umas coisinhas assim que a gente foi ajustando, que a professora foi ajustando a gente, mas na hora da apresentação foi bem tranquilo. A parte de aulas práticas que a gente teve em relação a silvestres foi a zarabatana. Teve um dia separado pra gente fazer. Aqui a gente tem uma agulha, tá? A gente usa uma agulha rosa. A gente teve que usar 2 seringas de 5 aqui. Isso daqui é literalmente linha de crochê. E é isso. Aqui depois, aqui ela já tá vazia, né? Essa seringa aqui já tá vazia. Mas ela fica basicamente aqui no meio. Uma a gente colocaria um líquido que seria o tranquilizante e o outro a gente coloca o gás, que vai ajudar a empurrar o líquido pra dentro do animal. Aqui na ponta, normalmente a gente fecha o bisel. Eu não sei se vai dar pra enxergar, mas o meu bisel aqui tá tampado e a gente cria um novo buraquinho aqui, ó. Tá? Não vai dar pra ver, mas a gente cria um novo buraquinho. Esse vai ser o buraco onde vai sair o tranquilizante. E o bisel vai continuar tampado. Em cima desse novo buraco, a gente coloca uma borracha. Então, basicamente, quando ele introduz no animal, a borracha vai fazer assim, o gás vai comprimir e o líquido vai entrar dentro da musculatura do animal e aí o tranquilizante vai estar funcionando. É basicamente isso, explicando de grosso modo, tá? A gente usa a zarabatana normalmente com aqueles pedaços de cana de PVC grandão ou qualquer outra coisa. Até de bambu, eu acho que ela tava falando. E é isso. Essa era a aula que tinha de segunda e terça-feira. Ela é a nossa aula que é metade prática e metade teórica. De quarta-feira eu tinha farmacologia, com uma professora que também é uma colega de turma minha. Farmacologia ela é uma matéria muito detalhada, né? Ela tem medicamentos que agem de tal maneira, tem medicamento que você não pode juntar. Isso pra mim, por ser uma matéria muito difícil, quando eu fui pra internação, ela começou a simplificar mais um pouco, por eu ter que manusear muito medicamento, né? Eu tinha um pouco mais de consciência de qual medicamento eu posso fazer e qual medicamento eu não posso fazer junto com aquele ou em tais horários diferentes. Isso eu acho que a gente vai pegando muita manha quando a gente vai tendo na prática, porque em teoria você só vai decorando e eu sou uma pessoa que tem uma memória muito ruim. Então, tipo, só decorando pra mim não funciona. Eu fazendo na prática é mais fácil do que decorando. Normalmente essas aulas que são práticas, essas UCs que são práticas, a gente não tem prova ou apresentação. Porém, essa professora, ela queria fazer uma apresentação pra gente. Normalmente pra ela, todo ano ela fala com todas as turmas. E ela sempre pede pra gente inventar um jogo de farmacologia. O jogo que a gente pensou em fazer foi uma adaptação de Ludo. E a cada jogada que a gente fazia uma pergunta pra pessoa ou uma carta de ação, né? Era tudo embaralhado e a pessoa que tinha essa sorte, a carta de ação ou a pergunta. E 4 opções de resposta. E isso vai ajudando, né? A decorar as coisas e tudo mais. Teve pessoal que fez jogo da memória, teve o bingo, que foi muito legal. E teve quebra-cabeças, o pessoal foi soltando criatividade. Em relação à reprodução, essa foi a matéria que eu mais tive a preguiça de estudar. No começo eu gostei muito, me interessei muito pela matéria, mas aí depois de um tempo começou a ficar cansativo e maçante. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não tô mais aguentando essa matéria. É realmente uma área que eu não tenho um pingo de vontade de ir. Mas em si as aulas eram legais, principalmente as práticas. A gente teve prática de lâmina. Essa lâmina aqui, ela tá meio cagada por causa que uma era pra estar com roxo e a outra não. Esse roxo é esmalte, que a gente usa junto com outro quadradinho que tá aqui em cima. Nesse quadradinho, esse daqui a gente usa pra fazer contagem de espermas. Esse daqui a gente via os espermas sem precisar fazer a contagem. Era basicamente pra gente ver se eles estão inteiros, se eles estão com a cauda ou se só tá a cabeça solta, enfim. Era mais isso. A gente foi no complexo veterinário pra ver o Quinzinho, que é a nossa cabra, o nosso bode. É mais pra ser uma aula de como a gente visualiza, se tá tudo bem com ele, em questão dessa parte reprodutória. E depois teve uma outra aula prática também com o Quinzinho, só que eu não participei dessa. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu não consegui participar dessa aula, mas era basicamente eles coletando esperma. Outras aulas práticas que a gente teve de reprodução foi usando um manequim de cavalo e o manequim de vaca. A gente teve... O de vaca foi uma brincadeira que a gente fez, né? A gente colocava o animal dentro da vaca, basicamente como ele tava, tipo, manuseando eles de jeito diferente, sabe? Com o pato pra trás, uma cabeça dobrada. E era basicamente a gente enfiar a mão, palpar e descobrir como que ele tá, né? Sem a gente ver como o pessoal colocou, a outra equipe colocou. Então era basicamente isso.
E o do cavalo era fazendo palpação apenas, né? Tanto pelo reto quanto pela vagina. Agora falando sobre o nosso terceiro tópico, que é a faculdade em si, a Anhembi Morumbi. Gente, a faculdade, ela continua exatamente do mesmo jeito desde quando eu entrei. Esse semestre eu não tive problema com nenhum professor. Então, tipo, foram todos professores maravilhosos. Todos sabiam explicar muito bem. No semestre passado a gente tava tendo dificuldade com outros, que era mais de conseguir conversar com eles explicarem bem pra gente. A gente tava tendo muita essa dificuldade. A estrutura do hospital tá cada vez melhorando, né? Então, desde quando eu entrei, a gente já teve a melhoria do complexo, que antes era o hospital, que era lá na frente da faculdade, agora tá sendo dentro da faculdade. A parte de laboratórios, a gente teve a melhoria de trazer pro nosso quarto andar. Então, agora, basicamente, o quarto andar inteiro é só pra medicina veterinária, tanto a sala de aulas quanto os laboratórios. A única coisa que muda é a parte de microscópio, que a gente ainda tem que descer pro segundo, que a gente meio que divide com os mediciners. Mas é isso. Em questão de plataforma, o pessoal tá entrando muito em contato comigo, questionando como que tá a faculdade, se vale a pena, por conta dos problemas que estão tendo com a Anima. E é uma coisa que eu falo pra eles, né? Nenhuma faculdade é perfeita, todas têm algum problema. E, ultimamente, lá pra 2023, a Anima tava sendo o nosso maior problema, em questão da plataforma não tá sendo uma das melhores coisas, porque tava atrapalhando muito a parte de provas. Mas, assim, em questão de como tava antes pra agora, eles melhoraram muito, tá? Eu só tive problema em questão de prova só no meu primeiro semestre. A partir do segundo até agora, o quarto, estou indo pro quinto, nem eu e nem mais ninguém da minha sala teve problema com prova. Eu e mais uma pessoa é representante, então sempre que eles têm algum problema, a gente pede pra eles entrarem em contato com a gente, pra gente poder conseguir resolver. E sempre que teve, a gente resolveu, mas desde o segundo até agora, nunca mais, tá? Ficou super tranquilo de fazer as coisas. O pessoal acha que a gente usa muita plataforma, mas a gente não usa. É basicamente pra gente fazer prova e, no máximo, pegar slide, tá? Ultimamente, a única coisa assim que a gente tá fazendo fora dessa rotina é usar a biblioteca online. Que é quando a gente vai fazer uma pesquisa ou uma coisa ou outra ali, a gente aproveita pra usar a biblioteca online. Mas até isso, às vezes, a gente deixa de fora porque a gente prefere pegar o livro físico. Então é mais isso, tá? É isso, galera. Esse foi o meu resumo de 2024. A gente teve bastante coisa, bastante aprendizado, muito aprendizado, graças a Deus. Eu fico muito feliz pelo resultado que eu tive esse ano, de ter conseguido ir pra essa parte de estágio, tá fixa na internação, por enquanto. E cada dia mais aprendendo coisas novas, né? E eu quero muito, não sei se vocês estão afim, mas se vocês quiserem, eu quero fazer uma live com vocês no TikTok. Que aí seria mais uma coisa descontraída, pra gente poder conversar, vocês me perguntarem o que vocês querem saber, e eu conseguir explicar pra vocês mais ao vivo. E quem sabe já responder uma coisa que é coletiva pra vocês, principalmente em relação a coisas da Anima e estágio. E é isso. Se vocês toparem, eu separo um diazinho pra gente fazer. Eu estou de férias, graças a Deus. Então, esse mês de fevereiro eu estou tentando focar mais aqui no meu conteúdo pra vocês, porque faz tempo que eu não consigo trazer, por conta de toda essa correria que tava sendo na minha vida, fazendo estágio, fazendo faculdade, fazendo mais um curso. Então, me formei no curso e agora eu tô tendo um pouquinho mais de tempo, mas esse tempo vai acabar logo. Então, eu quero aproveitar o máximo que der e conseguir construir uma coisa mais estruturada com vocês. Eu gosto de ter essa responsabilidade de passar as coisas pra vocês, porque eu sei que isso ajuda muito. Principalmente o pessoal que tá saindo agora do ensino médio, não tem a mínima ideia de como vai ser. O pessoal que tá iniciando a faculdade e tá pensando em questão de currículo. Eu mesma agora comecei a pensar no meu currículo. E eu falo, gente, eu tô no quinto semestre, como eu não tava pensando no meu currículo antes? Eu já comecei a surtar um pouco. Então, é uma coisa que a gente pode ir construindo juntos também, tá? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Por favor, curte, comenta. O que vocês precisarem, podem me chamar no Instagram, que eu respondo todo mundo. Eu sei que aqui no YouTube eu tô demorando um pouquinho, mas no Instagram eu não deixo de responder vocês. Sempre que precisarem, pode mandar mensagem, tá? É isso. Beijo!